Fala aí, galera do curso do Apocalipse Descomplicado. Estamos mais nos nossos cursos. Vamos para a segunda igreja agora, que é a igreja de Esmirna. Ela é um pouco menor, né? A quantidade de versículos ali, de coisas tão complexas, tá? Então vai ter coisas também que a gente já vai pular aqui no começo, sobre a questão de anjo, tá? Porque isso já foi dita. O importante do curso é que você faça curso por curso, não tipo assim, eu quero só essa parte, eu quero só o capítulo 5, eu quero só o capítulo. Não dá, porque as coisas que eu vou falando estão interligadas, então você vai perder coisas se você não pegar a sequência toda, tá? Não tem como. Hoje estou aqui de uma blusa um pouco mais, a blusa social, né, tal, porque sou aqui do Rio de Janeiro, tá muito quente, tá? Daqui a pouco eu vou começar até a suar já aqui dentro, é muito complicado, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler o texto sagrado, tá? Ah, isso vai se encontrar no Apocalipse 2, no versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e último, o que estava morto e está vivo. Então, aqui a primeira coisa que o texto já vai começar, de novo, aquilo que a gente começou falando é que nessas cartas Cristo vai se apresentar, pegando elementos de como ele se apresentou lá no capítulo 1 para João. Quando João se vira para trás ver ele, dá aqueles vários aspectos é, da, das suas características pessoais, né? Cabelo branco, voz como de muitas águas, os olhos como chama de fogo e tudo mais. Aí, nessas cartas, ele vai pegar propositalmente esses elementos, mas a questão é que ele vai usar esses elementos para atingir alguma coisa. Então, esses elementos não foram usados à toa, eles foram usados com um propósito. Já falei isso no vídeo anterior. Então, aqui ele vai escolher e vai dizer: ele vai escolher essas duas características aqui sobre a questão de quem ele é. Olha só, essas coisas escreve o primeiro e o último, o que estava morto está vivo. Por que ele fala isso? De novo, sempre que é na leitura bíblica, a gente tem que entender o contexto, tá? A igreja de Esmirna é uma igreja, o local é um lugar portuário, um lugar rico. Era uma cidade importante dentro do Império Romano, principalmente por causa do culto ao imperador, tá bom? E aqui também você tem o culto a dois deuses nessa cidade, como Grant Osborne vai citar, que é o deus Zeus e a deus Cibele. E como sempre, Jesus vai se apresentar para contrariar alguma coisa que as pessoas da época viviam, que Jesus, quando fala, ele fala de uma forma que todo mundo entende. As pessoas da época para onde essa carta foi enviada entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Quando ele diz: Eu sou o primeiro e eu sou o último, existia um título que a cidade de Esmirna se auto-titulava, que é a primeira das cidades. É uma cidade importantíssima, coroa das cidades. É uma cidade muito importante, como eu falei, por causa desse culto ao imperador, tá bom? Esse culto a essas duas divindades, tá? É uma cidade que tem uma importância muito grande para o Império Romano, tá bom? E é uma cidade que tem uma disputa ali, pelo que alguns historiadores vão falar, para uma disputa sobre se a cidade para culto ao imperador, tá? Então você tem uma cidade que tem uma civilização, que tem um povo, que tem um impulso, que tem um costume muito grande ao culto ao imperador, porque essa cidade participava de prestígio com Roma. E para ser prestigiado por Roma tem que ter o culto ao imperador. Então eles têm muito isso. Então por que Jesus fala: Eu sou o primeiro e o último, eu estava morto e agora revivi? É claro que a explicação detalhada disso está no capítulo 1, o segundo vídeo, né? Sobre esses títulos. Mas por que ele vai usar esses títulos? Primeiro, para dizer para Esmirna que a ideia de primeiro e último, é a ideia de controle sobre a história. É a ideia do passado e do futuro. Ele que tem um controle sobre essas coisas e ele comanda todas essas coisas. Antes de Esmirna ser a primeira das cidades, essa glória material de uma cidade, Jesus ele é o primeiro antes de qualquer coisa. Ele é o principado cósmico de todas as coisas. Ele manda e comanda tudo. E em geral, quando ele fala: Eu que estava morto e revivi, como a deusa Cibele tem uma característica da fertilidade e da vida. Ela tem mitos sobre essa mulher. Claro, a gente não vai entrar aqui em mitologia grega completa, senão é outro curso. Mas também é muito importante para entender. Essa Cibele teria ressuscitado é, um, uma pessoa, uma divindade, melhor dizendo, tá? Ele teria ressuscitado uma dessas divindades do panteão grego. Ressuscitou. Tem um mito que fala que ela ressuscita. Então ela tem essa característica da vida, da fertilidade,
tá? E quando Jesus diz, olha só, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que estava morto, mas eu revivi. Então isso, por que que isso é bonito da gente entender? Porque ele está dizendo só, não é a Cibele que tem a vida. Não é ela a Deus da fertilidade da vida. Quem tem a vida sou eu. Estava morto e revivi. Eu comando, eu tenho a vida, não são os deuses. É uma oposição a essa divindade, Jesus mostrando que ele é superior. Então Jesus sempre escolhe, no começo de cada carta, uma característica sua para se opor a alguma coisa da cidade. E é importante entender isso, tá? Então a gente vai continuar. Ele vai usar e vai dizer, olha só, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. E eu conheço as blasfêmias. Aí, qual é a primeira coisa aqui? O conhecimento de Cristo sobre aquilo ali. Primeiro que a igreja de Esmirna é uma das duas igrejas, como Esmirna e Filadélfia, que não tem contraindicações, não tem reprovações de Cristo, não tem Cristo criticando alguma coisa. Era uma igreja que vivia a plenitude espiritual. E a Bíblia vai dizer assim, olha só, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação. Primeira coisa que a palavra tribulação vai aparecer em quase todo o Novo Testamento. Porque a ideia de tribulação é muito importante por causa de Cristo. A ideia de quando Filipenses 3 vai falar de participarmos do sofrimento, da aflição com Cristo, quando Cristo ele vai dizer, olha só, vocês devem negar se mesmo, tomar a sua cruz lá em Mateus 16, essa ideia de tomar cruz, eu já até falei isso em alguns vídeos, cruz ali não é a sogra, não é teu patrão, não é tua mulher. A ideia de cruz é a ideia de a cruz é um símbolo de tortura, de humilhação, de morte. A ideia é que o cristão deve se associar a Cristo nas suas aflições no sentido de que estar preparado para ser humilhado, para sofrer e para perder a vida. Então ele vai dizer assim, olha, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação. Então eu sei do que vocês passam, eu sei das tribulações que vocês passam, eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, que a igreja ela passava aflições no sentido de que, como a vida cívica era separada da vida, não era separada da vida religiosa para os romanos, era tudo junto. Religião e Estado, governo é a mesma coisa. Então o cara que fazia parte do Império Romano e não participava daqueles cultos, ele estava destoado, ele estava deslocado da vida civil. Era uma pessoa meio que rejeitada pela sociedade. Entendeu? Então eles eram rejeitados. Então, olha só, eu sei das tuas tribulações, eu sei do que vocês passam. Então, essa ideia da tribulação aqui é essa ideia dessa tribulação por causa de perseverar por causa da fé. É o que Tiago vai falar no capítulo 1 sobre essa prova que vem. E Jesus está dizendo aqui, olha só, vocês não passaram tribulação porque vocês estão pecando. Isso aqui é muito interessante. A tribulação veio para uma igreja com nenhum defeito. Jesus permitiu a tribulação numa igreja que não teve nenhum defeito, porque a tribulação vem por causa da fidelidade a Cristo, como acontece com o apóstolo João lá no capítulo 1, versículo 9. Ele foi preso por causa do testemunho de Cristo, por estar pregando a palavra de Deus. Então tem que compreender essa situação que a igreja hoje precisa entender. A tribulação ela tem que vir, Tiago vai dizer, vocês têm que se alegrar quando ela vier. Tem que se alegrar porque quando vocês, para nós hoje, tribulação é a desgraça. Mas para os crentes daquela época, a tribulação era estarem se igualando no sentido de estarem juntos, perseverando e passando por aquilo que Cristo passou. Eles estavam se identificando por Cristo, por passarem por tribulações, por causa do nome dele. A tribulação aqui é a ideia por causa da fidelidade, a perseverança na fé. Tá? Não vamos confundir. Como eu já tive pessoas que, eu tô passando tribulação no meu emprego, aquele meu patrão. Mas tem gente que passa tribulação no emprego, não é porque é por causa da fé. Tem porque é um péssimo funcionário mesmo, chega atrasado, não faz as coisas direito. Mas aqui a tribulação é porque eles manteram a fé em Cristo num local que o culto ao imperador, a apostasia, a idolatria, a imoralidade sexual era muito alta, eles mantiveram a fé. Aí ele vai dizer, eu conheço essas três obras de vocês. A tribulação, conheço, a prova disso, vocês passam por tribulação. E porque vocês são pobres. Aqui a pobreza é literal. Não é a pobreza igual de Mateus, quando vai falar das bem-aventuranças, no Mateus 5, bem-aventurados pobres de espírito. Não é. Autores entendem que essa pobreza aqui é no sentido literal mesmo. Eu conheço a tua pobreza. E por que, de onde é que vem essa pobreza? Porque não tinha dizimista na igreja? Que o pessoal era mão fechada? Não, não era isso. Os autores compreendem que a pobreza dessa igreja vinha por causa dessas tribulações. Como assim, Vitor? Entendi. Como você tem tudo ligado, religião e vida civil, política, era complicado esses crentes fazerem comércio, estabelecerem suas vidas econômicas, sendo que eles eram perseguidos pela população. Eles eram excluídos da população.
Então é nesse sentido que está acontecendo aqui. A pobreza dessa igreja é literal. Eles tinham pouco, eles passavam por pobreza, passavam por necessidade, porque eles eram excluídos socialmente. As pessoas não queriam, vamos dizer, o cara vendia pano. O cara via que era um cristão, não fazia compra. E outros vão indicar também que essa pobreza vinha por causa dos judeus. Porque quando o texto vai dizer aqui, olha só, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus. Aqui tem uma coisa muito importante, por quê? Porque a tribulação dessa igreja vem por causa principalmente dos judeus. A igreja a cidade de Esmirna é um lugar que tinha muito judeu. E o que acontece? O judeu ele tinha um crédito, ele tinha um luxo com o Império Romano, porque o judeu não adorava os deuses romanos. E por que eles não eram perseguidos ali? Porque, em geral, eles tinham um edito muito antigo que permitia só o povo judeu a não adorar as suas divindades romanas. E como é que foi o cristianismo? O cristianismo, com o começo da igreja, era considerado uma seita do judaísmo, então não passava por aflição. Então o judaísmo começou a acusar os cristãos e querer tirar deles assim, não, eles não são judeus não, eles não são seitas nossos não, eles são outra coisa. Esses judeus, desculpa a expressão aqui, deduravam os cristãos, meio que faziam de tudo, desapropriavam, porque era uma cidade que tinha muito judeu. Então alguns vão entender que ali tinha desapropriação de bens, destruição de casas, né, de lojas. Eles eram perseguidos de toda forma. Os judeus deduravam esses cristãos para os oficiais romanos. E tipo assim, aquela coisa bem de X9. Ó, ali os cristãos ali, ó, não adoram o Deus romano, não. Eles não são judeus, não, hein? Ó, estão desonrando o império, hein? Olha, hein? Estão desonrando o império romano, hein? Não estão adorando os deuses, não, hein? Eles iam lá e deduravam. Então a aflição deles, essa pobreza vinha porque os próprios judeus, porque se você for ver no Novo Testamento, quem foi o maior perseguidor do povo cristão foi os judeus, não foram os romanos. Os romanos eram levados pelos judeus a perseguir. Você vai pegar Cristo? Cristo só foi crucificado pelos romanos porque os judeus intentaram aquilo ali. Que em si não houve. A primeira grande perseguição sempre aconteceu com os judeus. Isso até é importante a gente citar, né? Porque hoje em dia tem um monte de cristão que ama judeu, né? Acho que judeu é a última bolacha do pacote. Esse pessoal parece que esquece que foram os judeus os primeiros perseguidores da igreja. Né? Não tô pregando aqui antissemitismo não, tá? Pelo amor de Deus. Contra o Estado de Israel, que eu sou muito a favor do Estado de Israel. Tá? A luta ali contra os povos, a Palestina. Mas tem cristãos aqui no meio pentecostal que olham um judeu assim, pô, esse cara é judeu. Eu já ouvi gente falando assim, não, é do judeu que é deles. Eles têm a raiz, a palavra deles vem deles e tal. Meu querido, foi os judeus que perseguiram a igreja. Se dependesse desses judeus que você tanto deidifica, a gente não tava nem aqui. Então esses judeus perseguiam a igreja nesse sentido. Você acha que deu para me compreender? Tanto desapropriando bens, destruindo as coisas. Tipo, se o cara tinha uma venda lá, os judeus iam lá e destruíam. Tá? Então você tinha essa perseguição. Aí ele vai dizer, olha só, mas eu sei que você mas é rica. Aqui o rico já no sentido figurado, no sentido de riquezas espirituais. Que a igreja pode ser fisicamente pobre, mas ela é rica diante do Senhor espiritualmente. Isso aqui é um paralelo muito interessante, porque você vai ter igrejas no Apocalipse que são ricas financeiramente, mas são pobres espiritualmente. Então isso aqui são essa coisa do paralelo acontecendo. É pobre. A gente tem que entender que isso aqui é uma mensagem para nós hoje. A gente está tão preocupado com a nossa riqueza dos nossos templos, de estar com tudo muito bem, a preocupação que não sei, no que não é errada, de estar com as contas tudo em dia, com o caixa da igreja bem abarrotado, e a gente se esquece que a riqueza para Deus não é isso. A gente pode estar com tudo isso, mas isso, eu já falei isso uma vez, o fato da igreja estar financeiramente bem não significa que Deus está aprovando a igreja. Não significa. E o fato da igreja estar passando por pobreza não significa que Jesus não está aprovando ela. A gente tem de querer usar a prosperidade como uma forma de entender que é Deus aprovando ou não. Tipo assim, sou pobre? A igreja está pobre? Deus não está nesse negócio não, hein? Deu ruim, hein? Ou a igreja está bem? Opa, Deus está aqui. Está prosperando. Não tá. Não podemos cair nessa engodo, desse engano. A igreja pobre, como aqui, era aprovada rica nas bênçãos celestiais em Deus. E igrejas como vai aparecer no Apocalipse depois que nós iremos passar, que eram igrejas ricas financeiramente, Jesus não considerava elas pobres. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Sei que tu és rica
E eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. É aqui essa blasfêmia. A palavra blasfêmia tem um significado muito simples desde o Antigo Testamento, como proferir algo jocoso, né? Algo ofensivo a Deus. E claro que a ofensa do povo de Deus é uma ofensa ao próprio Deus. A blasfêmia aqui desses judeus não é contra Deus, é contra o povo de Deus. Então isso aqui é muito bonito, porque Jesus está dizendo que ele considera uma blasfêmia contra ele, blasfemar contra a sua igreja. Isso aqui é muito bonito. Porque aqueles que blasfemam contra o povo de Deus estão blasfemando contra o próprio Deus. Paulo, quando é visitado por Jesus a caminho de Damasco, Jesus diz para ele: por que tu me persegues? Desde quando que Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo a igreja, mas perseguir o corpo é também estar perseguindo a cabeça. Falar mal de nós é falar mal de Deus. Falar mal da igreja é falar mal do nosso Senhor. Blasfemar contra a igreja é blasfemar contra o Senhor. Então ele está dizendo, ó, eu conheço esses que dizem que são judeus, mas não são. Mas são sinagogas de Satanás. Isso aqui é muito importante, porque esses judeus aqui está dizendo aqui, ó, esses que se dizem judeus, mas não são. Aqui tem uma coisa muito importante que a gente esquece. E tem gente que não entendeu isso. A Bíblia fala tão bem disso e não compreenderam. Eles são judeus, aqui está dizendo o quê? Eles que se acham povo de Deus, mas não são. Isso foi muito importante no Novo Testamento, porque você vai pegar Romanos 11, vai falar sobre essa situação muito bem. Você vai ter João falando sobre essa situação, lá no Evangelho de João, tá não, aqui no Apocalipse. Sobre essa ideia que Israel foi tirada da videira e nós fomos enxertados. A ideia de que a igreja, Efésios vai falar isso, a igreja é o novo povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos aquilo pelo qual ele cuida. Esses judeus se achavam povo de Deus, mas não eram. Eles não eram. Aí ele vai dizer assim, mas são sinagoga de Satanás. Por que essa simbologia sinagoga de Satanás? É porque quando a ideia de Satanás aqui vem essa ideia de opositor, acusador, né? Aqui Jesus está usando uma ideia muito fantástica de qual é? Eles são de Satanás, sabe por quê? Porque quando eles blasfemam contra a igreja, eles se opõem à igreja, perseguem a igreja, eles estão se colocando lá de Satanás. Quem persegue a igreja, quem fala mal da igreja, está se colocando do lado de Satanás. Isso que ele vai dizer. Não são não, são sinagogas de Satanás. Isso aqui é muito pesado para os nossos dias compreendermos, porque aqueles que falam mal, aqueles que se opõem à igreja, esses são sinagogas de Satanás. Esses estão do lado de Satanás, se opondo, sendo adversários, sendo inimigos da igreja. E quem é inimigo da igreja é inimigo também de Deus. E ele vai dizer, olha só, são sinagogas de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados. E tereis tribulações por 10 dias. Aqui era uma profecia, estava preparando a igreja para uma perseguição que eles haveriam de ter. Realmente uma perseguição, Jesus já preparou isso, olha só, vai vir aí perseguição para vocês. Vocês terão perseguição a passar. Então aqui, 10 dias o quê? Muitos vão entender, como todo Apocalipse, que a maioria das coisas são simbólicas. Então o que se entende esses 10 dias? Um curto período de tempo. Mas que a aflição, a tribulação seria muito forte sobre eles. E aí ele vai dizer assim, ó, vão lançar um de vós na prisão. O Império Romano, quando lançava pessoas na prisão, não era à toa. Era por crimes capitais. Então, obviamente, se judeus acusando os cristãos de blasfêmia, esses romanos iriam prender. Para quê? Para esperar julgamento ou esperar condenação. Então a coisa aqui não é brincadeira. Eles estariam sendo jogados a prisões, podendo chegar à morte. Porque eles iam para a prisão ou para esperar o julgamento ou, depois de julgados, esperar a sentença de morte ser impetrada. Então a coisa aqui está pegando, mas Jesus já está preparando a sua. Vai vir perseguição para vocês. O diabo vai tentar vocês. Mas uma coisa muito bonita, essa frase ficou na minha cabeça, é que o diabo tenta para nos apostatar, mas Deus nos prova para nos aprovar. Eu acho isso lindo. Porque enquanto o diabo tenta nos apostatar, Deus permite aquilo ali para que essa aflição seja para nós motivo de fortalecimento da nossa fé. Isso é muito bonito. Ele vai dizer, olha só, vai vir. Aí ele diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Por que essa ideia de ser fiel até a morte? Muitos compreendem esse texto errado. Aqui o ser fiel até a morte não é ser fiel até a morte. Assim, você tem que ser fiel até os últimos dias da sua vida. É claro que a Bíblia tem essa ideia que temos que ser fiel a Cristo até o final. Mas a ideia aqui é ser fiel até diante da morte. Dar-te-ei a coroa da vida.
Por que a coroa da vida vai ser trazida aqui? Esmirna é uma cidade que tinha muitos festivais de esporte. Aqueles esportes que você vê nas Olimpíadas, de corrida, atletismo, eles tinham muito isso. E a ideia de coroa aqui não é a ideia de coroa de realeza. A ideia de coroa aqui é aquele louro que você vê algumas estátuas, tem desenho animado, aqueles matinhos ali, aquelas é, verdinhos que vem aqui e tal. Aquilo ali era coroa dada para fins militares e de esporte. O grego era muito ligado a essa ideia de esporte, a vitória. O sujeito que vencia a maratona, vencia corridas, ele era ovacionado pela população. Hoje em dia, com a Olimpíada, o cara ganha medalha de ouro e nego nem sabe quem ele é. Volta pro país, nego nem viu o que aconteceu. Entendeu? Mas naquela época isso era muito importante. O cara que ganhava essas competições esportivas era altamente condecorado na sociedade. Era como se fosse um herói. Era como se fosse um herói. Então, como se fosse não era um herói. E então ali ele tá falando só, eu vou dar para vocês a coroa da vida. Eles estavam entendendo. Ele tá dizendo que, olha só, a vida cristã é uma corrida também, é uma maratona. E os que vencerem ganharão essa coroa. A ideia de coroa aqui é de gozo. É uma ideia que Deus galardoando. É a ideia da glória que está por vir. Ele está dizendo que, olha só, eles têm a glória física, esses atletas. Mas vocês terão a glória da coroa da vida. Essa coroa que há de ter para todos aqueles que vencerem, forem perseverantes. E ele vai dizer assim, olha só, quem tem ouvidos ouça. Essa ideia agora abrangendo todas as igrejas. Já falei isso já. O que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será afetado, alguns vão dizer, não será ferido pela segunda morte. Aqui vem a promessa máxima, a ideia da segunda morte aparecendo aqui. A ideia que vai entrar aqui é aquela ideia que nós temos lá de Hebreus. Olha só, vocês não têm que temer aquele que pode matar o corpo. Vocês têm que temer aquele que pode matar, mandar a alma para o inferno. Esse paralelo. A igreja não pode temer, e a ideia aqui, ó, não temas. Isso vai aparecer aqui de novo, essa ideia de, olha só, vocês não podem temer, vocês não podem, porque a ideia é de que Cristo está conosco. Paulo vai dizer isso muito bem em Corinto. Para Corinto, olha só, nada que acontece com vocês é tribulação que Deus não permita, sabendo o limite de vocês. Nada acontece, a tribulação que aparece é eu permitindo. Não é porque vocês estão em pecado, é porque eu estou permitindo para preparar a fé de vocês, para fortalecer a fé de vocês em mim. Então vocês não têm que temer, vocês não têm que estar tristes, vocês têm que entender que ao que vencer, quem tem ouvidos ouça. Essa pessoa não vai passar pela segunda morte. Nós não temos que temer aqueles que matam o nosso corpo físico, como diz Hebreus. Nós temos que temer aquele que pode lançar a alma no inferno. Jesus está dizendo que para a igreja, vocês não têm que temer isso. Vocês não têm que temer. Porque vocês não passarão a segunda morte. Vocês podem passar pela morte física, mas a segunda morte vocês não passarão. Eles vão passar. Nós não passaremos. Isso é muito lindo, que Deus venha nos confortar nesse período de tanta tribulação, que nós vemos a pensar que as aflições por causa do nome do Senhor não são motivos de tristeza, mas são motivos de alegria para estarmos semelhante a Cristo na sua aflição. Carregarmos também a cruz que ele propôs para nós. Jesus disse, aqueles que quiserem me seguir padecerão perseguição. Padecer perseguição não é tristeza. Padecer perseguição por causa do nome do Senhor é regozijo de sabermos que estamos no seu caminho, porque aqueles que se identificam nas suas aflições, um dia se identificarão com ele nas suas glórias eternas. Que Deus nos abençoe. O próximo vídeo virá, a próxima carta, e que você fique conosco, compartilhe esse curso para abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe. Curte lá no canal Binóculo no YouTube, tá? Não deixe de curtir, não deixe de estar divulgando nosso trabalho, tá bom? Um abraço.